O trem acabara de chegar à estação. Os poucos viajantes, 3 homens e uma mulher, desembarcaram e ficaram de pé na plataforma, esperando o trem partir para poderem atravessar para o outro lado e sair. Os homens da pequena cidade se conheciam. Eles conversavam entre si. A mulher, uma jovem morena, magra e mal vestida, se afastou e ficou encostada na grade. Seus olhos percorreram o entorno e pareciam procurar o objeto da sua jornada. À esquerda e à direita, ela viu colinas levemente inclinadas cobertas de florestas. Diante dela, uma grande planície coberta de prados e grupos de árvores. Campos verdes subiam as encostas e pintavam de esmeralda o fundo escuro de florestas de pinheiros. Um riacho atravessava a planície. Alguém poderia dizer que aquele riacho se impôs à tarefa de visitar casa por casa, levando a cada uma delas o frescor de suas águas límpidas. Enquanto isso, o trem partia vagarosamente. O caminho estava livre e os viajantes podiam sair. Uma vez lá fora, eles se dispersaram. Ela então se aproximou de um camponês de blusa azul que estava acendendo um cachimbo. Bom dia. O senhor poderia me informar qual o caminho para chegar à prisão central? Siga sempre por essa estrada repleta de tilhas. Garanto que você não sentirá falta delas. Assim que você passar pelo bosque, verá uma grande muralha à direita. Lá é a parede externa da prisão. Siga por ela e chegará à entrada. Você vai ver alguém na prisão? Sim. Um parente, sem dúvida. Sim, senhor. E ela se apressou em ganhar a estrada indicada, acelerando o passo. O camponês a seguiu com o olhar. Por um momento, ele pensou em alcançá-la, caminhar ao seu lado, falar um pouco com ela, mas ela já estava longe. Ele balançou a cabeça e entrou no café da estação. A mulher andou muito rápido. Talvez pela emoção, talvez pelo ar frio da manhã, ela tremia sob o vestido preto de lã, mas não pensou em pegar o lenço de malha que carregava numa pequena cesta de vinho. O vento trouxe um ar perfumado de prados e árvores, que se apressavam em aproveitar o final da primavera para expandir sua folhagem. O bosque à direita soprava o odor penetrante dos verdes pinheiros. Oh, como é bom aqui! Respirando fundo o ar puro da linda manhã, ela admirava os campos, os prados e as águas do riacho que corriam ao lado da estrada. Que água límpida! E pousando o olhar sobre aquelas florestas sem fim, ela concluiu: Este é que é o meu verdadeiro país. Cheia de admiração, ela involuntariamente afrouxou os passos. Depois do ar sufocante das ruas da grande cidade, do pó da grande oficina, aquele lugar tinha muito mais charme para ela. Ela respirou com todos os pulmões, diante da natureza esqueceu por um momento seus problemas. Um pintacilgo estava derramando sua música matinal no meio do mato. A jovem já havia dado alguns passos para o lado para procurar o pequeno cantor, quando percebeu, atrás das árvores, uma imensa parede cinza que se erguia diante dela. Imensa, sombria, essa massa de pedra se estendia muito além de sua vista, correndo pelo vale e subindo a colina. O clarão de alegria que se acendeu por um momento nos olhos grandes da pobre mulher se extinguiu instantaneamente ao ver aquela massa de pedra. Ele está lá, atrás desse muro. Ele nunca vê a água ou a vegetação. Nada disso existe para ele. E ela correu ao longo da estrada, acelerando os passos, forçando-se a uma rápida caminhada para reprimir os soluços prestes a sacudir seu peito. Ele não deve me ver chorar. Isso o incomodaria demais. Ele nunca suportaria minhas lágrimas. Mas lágrimas rebeldes correram por suas faces. Elas caíram no seu peito, deslizando por cima do vestido, dispersando-se em pequenas gotas. Ela correu para sufocá-las num extremo esforço de vontade. Como é longo este muro! Ela já tinha caminhado 20 minutos e não se viu seu fim. De repente, ela viu os contrafortes, uma fresta e uma porta abobadada, a única saída daquela imensa alvenaria. Limpou os olhos, secou-os com o lenço e entrou num grande pátio. No entanto, ela ainda não havia chegado à prisão.
Ela não pode vê-la, pois há mais 2 portas a serem abertas antes de chegar aos aposentos dos prisioneiros. Ela deve bater na segunda porta e se identificar no escritório do funcionário. Tremendo, ela atravessa a soleira da porta que acabaram de lhe indicar e finalmente fala a um guarda. Poderia me dizer, senhor, a quem devo me apresentar para ver meu marido, João Tissot? A senhora tem certidão de casamento? Sim. A senhora deve se apresentar ao diretor. Ele está fora hoje, mas o seu substituto está aqui. Posso vê-lo agora? Ele retornará do tribunal em 15 minutos. Vou entregar-lhe os papéis e espere ali no banco. Passaram-se 15 minutos, meia hora. A esposa de um prisioneiro está acostumada a esperar. E sentada num banco de uma sombria antessala, a jovem tentou se lembrar de tudo o que tinha para dizer ao marido. Tantas coisas, e a entrevista tão curta, menos de meia hora. Quantas vezes, deitada no sótão, ela repetira tudo o que lhe diria. Tinha gravado cada palavra na memória, mas agora ela tinha esquecido tudo. Vou lhe dizer primeiro o quanto eu o amo. Infinitamente. Mais agora do que antes. Que se eu só estou viva ainda é por causa dele. Ele não deve saber nada do que sofri durante esses 18 meses. Eu trabalho, estou bem, pago meu aluguel. O que mais? Eu esqueci tudo. Por que eu não escrevi tudo em um pedaço de papel? O fio do seu pensamento foi quebrado. Ela se perguntou em que condição o encontraria. 18 meses desde que eu o vi. Eles dizem que são mal alimentados, que precisam trabalhar demais. Estará pálido? Terá aquele olhar cadavérico que eu já vi em outros prisioneiros? Ela estremece com essa ideia, mas um momento depois já imagina ver João feliz. Um sorriso bom nos lábios dele quando lhe anunciarem que sua pequena Júlia está lá, que ele vai vê-la imediatamente. Como ele a tinha esperado no Ano Novo. E ela releu mentalmente a carta que ele lhe escreveu quando soube que não poderia vê-la. Ela tinha conseguido os 100 francos necessários para a viagem. Economizara durante um ano inteiro. Um ano inteiro de sacrifícios, privando-se de comida e do fogo que raramente acendeu no inverno. Sim, ela tinha conseguido 100 francos em dezembro, quando aquela terrível doença estragou todos os seus planos. Um corte bobo. Um dedo cortado com um fio de seda e que sofrimento horrível. Pensei que iria morrer. O que é que eles colocam nessa seda para fazer as pessoas sofrerem tanto? Mais de um mês perdido. E como o dinheiro foi consumido? Tive que começar tudo de novo. Neste momento, o diretor retorna. Um homem magro, seco, ainda jovem, que nem sequer se digna a dar uma olhada na visitante que o esperava. Ao ir e vir de guardas, eles procuram o guarda principal. Toda vez que eles abrem uma porta, ela acredita que verá o marido, até que aparece um guarda. Venha por aqui, senhora. O diretor deseja falar com você. Bom dia. Fui informado de que a senhora quer visitar o prisioneiro 4.237, mas devo informá-la que ele está doente. Não poderá ir ao parlatório. Doente? Qual é o problema dele? Poderei ir à enfermaria? Impossível. Absolutamente impossível. É contrário às regras. A lei é a mesma para todos. Uma mulher nunca entra nas prisões. Você o verá quando ele estiver bem de novo. Mas eu venho de longa distância, senhor. Eu posso ficar aqui apenas alguns dias. Ele é que não deveria ter entrado na prisão, minha senhora. Esta é a regra. Eu não posso fazer nada sobre isso. Sem entrevista, até que ele possa ir ao parlatório. Eu imploro, senhor. Ele está grave? Qual é o problema? Inflamação no peito, vômito de sangue, algo assim. Mas se ele pudesse me ver, você veria como isso lhe daria força. Ele está doente porque não me vê há tanto tempo. Ele vai se recuperar. Eu já lhe disse, minha senhora, que é impossível. O que você quer que eu faça? É contrário às regras. Meu João, meu querido, se o senhor soubesse como ele me ama, eu sou tudo para ele. Me diga,
O que devo fazer para obter a permissão? Ele é meu marido, senhor, e eu sua esposa. Não tenho direito de vê-lo? O que nós fizemos para nos fazerem sofrer tanto? As regras se impõem a isso. A lei é para todos. Com licença. Então, ele se refugiou em seu escritório e a mulher ficou sozinha com o guarda. O senhor é pai? O senhor precisa me entender. O senhor talvez tenha uma filha casada. Quem sabe o que pode acontecer? João é um homem honesto. Eu imploro, deixe-me ver meu marido. O velho guarda ficou completamente sem rosto. Ele girou o apito nas mãos, mas o que poderia ser feito? Chamar os outros guardas? Qual seria a utilidade? Toda a sua experiência de 30 anos não ajudou em nada. Ele se sentiu desarmado. Por fim, uma ideia pareceu lhe trazer luz. Volte amanhã. O diretor voltará esta noite. Talvez ele haja por sua própria consciência. Aquele é somente um inspetor, ele não ousaria. Eu vou falar com o médico. Amanhã de manhã esteja aqui às 9 horas. Fale com o diretor. E empurrou suavemente a mulher cambaleante em direção à porta. Com os olhos abatidos, Júlia se deixou levar. Ela não chorou mais. Seu corpo todo tremeu e seus lábios pálidos rogaram uma praga. Que sejam amaldiçoados todos os homens sem sentimentos, com suas regras e suas leis, feitas para partir corações. Parte 2. Júlia Tissot perambulava o dia inteiro pelas proximidades da prisão. As palavras inflamação no peito e vômito de sangue ecoavam em seus ouvidos. Pensamentos, fragmentos de pensamentos incoerentes se misturavam em sua cabeça sem que ela pudesse se livrar deles. Às vezes, ela via o marido morrendo, os olhos arregalados, sozinho, abandonado em uma grande sala, chamando-a em vão para lhe dar água, depois caindo exausto na cama. Um desespero sombrio tomou conta da pobre mulher. Ela caminhou sem saber para onde estava indo. Um momento depois, ela jogou fora seu torpor. Seu cérebro se recusou a admitir que João, tão forte, tão robusto, tão cheio de energia, tivesse sido atingido por essa terrível doença. Ele se levantaria e logo iria vê-la. Ela lhe daria coragem e renovaria suas energias. E sonhos de felicidade se desenrolaram diante dos seus olhos, carregando-a em suas asas. A névoa já estava caindo no vale, quando a umidade da noite e os gritos do estômago vazio a lembraram de que ela deveria procurar um abrigo. Ela dirigiu seus passos em direção à vila. Atravessou uma vez e depois outra, antes de decidir entrar em uma pequena estalagem que ela havia visto quando chegou à aldeia. Timidamente, silenciosamente, ela entrou no pequeno e escuro café da estalagem e esperou que a proprietária, ocupada no outro extremo do corredor, anotasse. Ao contrário de suas expectativas, ela foi bem recebida pelo comerciante, uma mulher já idosa que carregava alegremente o peso de seus 50 anos e de sua obesidade. As pessoas veem tanta miséria no vilarejo da prisão central, testemunham tanto sofrimento, que os amigos dos prisioneiros são geralmente muito bem tratados. Mas você também, pobre menina, está doente. Você precisa descansar muito. Enquanto conversava com seus clientes, a velha tentou fazê-la engolir algumas colheres de sopa e algumas gotas de vinho, mas Júlia não aguentou nada. Depois de 22 horas de viagem, de expectativas e esperanças, o pão parecia amargo e o vinho azedo. Ela correu para o quarto esperando encontrar um momento de repouso em sua cama. Mas, assim que ela entrou, foi até a janela aberta e ficou parada, imóvel. Uma massa disforme de edifícios construídos ao longo dos séculos, um após o outro, fábricas escurecidas de fumaças coroadas por altas chaminés. No fim de uma parede imensa, ela viu uma fila interminável de janelas gradeadas, iluminadas pela luz da lua. Alguém poderia dizer que elas poderiam ser palácios iluminados para uma festa. Mas eles eram os dormitórios de 1000 prisioneiros. Júlia tentou adivinhar qual era a janela de João. Ela pressionou a testa ardente contra a janela. Seus olhos tentaram penetrar no espaço, perfurar as paredes, descobrir a cama do doente. Ele está lá. Uma única parede o separa.
Ela poderia cuidar dele, trazer um raio de luz para sua triste existência, sussurrar em seus ouvidos uma daquelas palavras doces que ele não ouvia há tanto tempo e que encorajariam esse homem, que estava curvado sob o peso de sua triste vida. João! João, meu amor! Mas a Lei Bárbara está lá, entre os muros impenetráveis e cheios de soldados prontos para disparar. Ah, sim, a lei. Ela não falha, minha pobre Júlia, em destruir a felicidade de uma família sob o pretexto de corrigir os homens. Como única resposta ao seu grito de amor, ela ouve uma voz estridente ecoando a cada 15 minutos. Sentinelas, em guarda! Se ele morrer, eu não vou sobreviver. Não tenho ninguém no mundo, nem uma única alma que se importe comigo. Sem ele, a última esperança desaparecerá. O que me restaria? A mera piedade de alguns vizinhos? Somente ele me prende à vida. Júlia era de natureza impressionável e amorosa. Ela sempre amou, sempre foi amada, e a vida sem afeto sempre lhe pareceu mais difícil do que a morte. Na infância, ela foi muito bem cuidada e tão mimada quanto a pobreza dos seus pais permitiu. Seu pai, um mineiro em um dos postos de uma grande companhia, sério, muitas vezes grave, sempre tinha uma palavra carinhosa para sua pequena Júlia, tão alegre e tão cheia de vida como um pássaro. Sua mãe, até contrair a doença que a manteve na cama por longos anos, conseguiu manter a família mesmo com os salários escassos de seu marido. Júlia sempre tinha seu pequeno avental limpo e algumas guloseimas em sua cesta quando ia para a escola. Ela tinha 15 anos quando a sua mãe ficou doente, uma doença da qual ela nunca se recuperou. Esse triste acontecimento transformou Júlia. De uma menina alegre e rebelde, tornou-se séria e trabalhadora. Seus grandes olhos negros adquiriram desde então uma expressão grave e pensativa. A sua tarefa agora era dirigir a pequena casa e fazer o possível para ocupar o lugar da mãe e apoiar o pai, que era muito agradecido a ela. Eles eram mais do que pai e filha, eram dois amigos. De vez em quando, aos domingos, os jovens da vila organizavam os bailinhos. Eles dançavam ao som do violino e alguns tecelões da vizinhança eram convidados. Foi lá que Júlia conheceu João Tissot, um belo garoto de rosto alegre, olhos expressivos e bigode preto. Eles acabaram se apaixonando, começaram a namorar e iriam se casar em breve. No começo do outono, um forte calor pesava sobre a aldeia. Nenhuma brisa para refrescar o ar sufocante. Na noite anterior, o pai voltou mais sério do que o normal. A mina está cheirando mal. Se o vento leste não vier, pode ocorrer uma explosão. Mas no dia seguinte, o vento leste não veio. Não havia nenhum sopro de ar pela manhã. O homem saiu de casa aflito, dando à esposa e à filha um abraço mais longo e mais terno do que o normal. Às 4 horas ouviu-se um barulho estridente. Em menos de 15 minutos, as mulheres pálidas, com os olhos abatidos, já estavam ao redor do poço, esforçando-se para ler seus destinos nas profundezas do abismo. Os preparativos estavam sendo feitos para o trabalho de resgate. 2 horas se passaram antes que recebessem notícias trazidas por homens escurecidos pela fumaça, machucados, que mal podiam acreditar na felicidade de ver novamente o céu azul. Eles disseram que cerca de 30 homens deviam ter sido soterrados pela explosão. O pai de Júlia estava entre eles. 3 dias. 3 vezes 24 horas se passaram antes que eles conseguissem abrir um caminho. As mulheres estavam fora de si. Durante esses 3 dias, Júlia permaneceu lá, sentada, sobre uma pedra. Nem a chuva que começou a cair torrencialmente, nem os pedidos de João a convenceram a sair de lá. Ela até esquecera sua mãe. Quando os cadáveres começaram a aparecer, as mulheres, enlouquecidas, quebraram o bloqueio dos guardas e correram para o abismo, soltando gritos de arrepiar o coração ao ver os mesmos rostos que 3 dias antes haviam sorrido para elas desfigurados, calcinados. Certos corpos eram reconhecíveis apenas pelas roupas, entre outros o pai de Júlia, cuja cabeça havia sido esmagada por uma massa de rocha. Querido pai, meu amor. João a afastou à força. Ele temia que ela também se tornasse rígida como um cadáver.
Com a cabeça pressionada contra a janela do quarto da hospedaria, Júlia viu todas essas cenas horríveis passarem novamente diante de seus olhos. Ela retomou o fio de suas memórias. Um mês se passara antes que ela pudesse voltar às suas ocupações. A miséria ameaçava a casa. Para sustentar sua mãe, tornou-se necessário procurar trabalho. Um primo de João convenceu Júlia a deixar a vila e ir para a cidade, onde ela poderia encontrar ocupação. Ela aprendeu o ofício de rebobinadeira e logo estava trabalhando ao lado de seu primo. João foi obrigado a prestar o serviço militar. A separação dos jovens havia sido dolorosa. Júlia, você não vai me esquecer durante a minha ausência? Você vai esperar por mim? Felizmente é apenas 1 ano, não vai demorar. Seja paciente. Assim que eu voltar, nos casaremos. Eu cuidarei de você e você esquecerá tudo o que sofreu. Como você pode duvidar? Nunca, não, nunca alguém pode tomar o seu lugar no meu coração. Tome cuidado, Júlia. Se você amar outra pessoa, sabe que eu seria capaz de tudo. De matar você e de pôr fim à minha própria vida. Por que você diz isso, João, querido? Você não me conhece. Vá, pois assim deve ser, e retorne o mais rápido possível. Sua Júlia vai esperar por você. Mas cuide para que com essa sua cabeça quente não aconteça nenhum infortúnio. Eu não poderia sobreviver sem você. Os jovens passaram o dia inteiro juntos, substituindo as ansiedades da separação por sonhos de felicidade após o retorno. O ano foi doloroso. Um dia de 12 horas em uma pequena oficina sob a supervisão de uma velha fanática. A pobreza inevitável com um salário de 40 sus por dia, os assédios revoltantes do filho do empregador. É preciso suportar tudo para evitar ser jogada na rua. Mas ela tinha as doces palavras da mãe e as cartas de João que a atmosfera do quartel não conseguira sujar com seu hálito fétido. Finalmente, o ano se passou. João havia retornado e uma vida de felicidade pacífica começou para os três. Júlia não trabalhou mais na fábrica. João, que estava bem, exigiu que ela descansasse um pouco e cuidasse da mãe. Eles estavam tão felizes e tudo tinha sido tão brutalmente quebrado. Ela estremeceu com a lembrança da noite em que eles vieram lhe dizer que o marido havia sido levado para a delegacia, que, brigando com o supervisor, ele quase o matou com uma faca. Ai, João, por que você fez isso? Como poderíamos estar felizes se isso não tivesse acontecido? E imediatamente surgiu diante dela a imagem da prima Rose, com uma criança em suas mãos. A filha desse supervisor, um patife que a abandonara depois de a seduzir. E Júlia se apressou em dizer: Não. Perdoe-me por ter ousado fazer, mesmo em meu pensamento, essa censura a você. Sozinha no mundo, sem parentes, como você não iria defendê-la? Ela vê a sala do tribunal, um público indiferente em busca de emoções e assuntos para fofocar. A prima, pálida, tremendo, no canto do banco de testemunhas. O marido, entre 2 policiais. Diante dele, juízes sonolentos e um procurador-geral colérico, furioso por ter conseguido condenar a apenas 6 anos de prisão um assassino de crianças que acabara de ser julgado. A voz de João, tranquila, segura, um pouco cansada, ainda ressoava em seus ouvidos. O que mais ele poderia dizer? Que ele era o único defensor de sua prima? Que ele havia feito tudo o que deveria fazer? Qualquer advogado teria falado pelo menos 1 hora, mas aquele limitou-se a relatar quem era o supervisor e tudo o que sua prima havia sofrido. Já o procurador-geral fez um longo discurso. Ele falou da imoralidade das classes trabalhadoras, insistiu na necessidade de reagir, de tratar rigorosamente os agitadores. Ele insistia especialmente na resistência de João no momento de sua prisão e implorou aos juízes que lhe dessem 5 anos de prisão. João foi condenado a 3. A velha mãe não pôde suportar essa tristeza. Ela foi levada ao cemitério 15 dias após a sentença. João foi barbeado, vestido com roupas ignóbeis e enviado para a prisão central. A lua estava descendo em direção ao horizonte. Mais um momento e desapareceria atrás das florestas.
A noite silenciosa envolveu a prisão e a aldeia. Uma névoa espessa, pesada e fria cobria o vale como um véu, apagando as linhas acentuadas dos pesados edifícios. Júlia, com a cabeça apoiada no braço, dormiu, ainda encostada na janela aberta para a brisa fria da noite. Parte 3. Às 5 horas, Júlia acordou. Às 7, ela já estava batendo na porta da prisão. O diretor voltou? Sim, ele voltou, mas ele não chegará aqui antes das 8 horas. Por caridade, será que eu posso entrar e esperar por ele no escritório do escrivão? Desculpe, senhora, isso não é permitido. E ela retomou seu lugar no banco, testemunha muda de tanto sofrimento. Cada vez que ouvia uma porta se abrir, sua expectativa aumentava. 9 horas, 10 horas, nada do diretor. Disseram que ele tinha ido diretamente ao tribunal. Os guardas iam e vinham conversando numa gíria particular que Júlia não podia compreender. Ela continuou esperando. Cada momento parecia uma eternidade. Finalmente, ela conseguiu captar algumas palavras da conversa dos dois guardas. Um deles tinha vindo do hospital. Ela o abordou imediatamente. Diga-me, senhor, o que devo fazer para falar com o diretor? Vim ver meu marido, mas ainda não obtive uma permissão. E quem é seu marido? João Tissot. Ele estava no hospital ontem. Em qual setor ele trabalhava? No quartel de correção, onde eles fabricam artigos de madrepérola. João Tissot, quartel de correção, número 4237? Sim, esse mesmo. Mas por que deseja vê-lo? Ele deve ser enterrado em 1 hora. Você não sabe que ele morreu ontem? Um grito terrível escapando do peito da pobre mulher fez o guarda recuar. Com os joelhos dobrados, sentiu-se desfalecer quando viu o chefe da guarda que demonstrara alguma simpatia por ela no dia anterior. Ela correu em direção a ele com a esperança secreta de que desmentisse aquela notícia terrível. Infelizmente, aquilo era totalmente verdade. Foi precisamente para levar a senhora ao escritório do secretário para receber os 22 francos que restavam do dinheiro de João Tissot que o chefe da guarda havia chegado. Havia também os seus objetos pessoais. Júlia não ouviu nada. Pálida como um lençol, com os olhos arregalados, ela se encostou na porta, tentando articular algumas palavras. Eles mal conseguiram compreendê-la quando ela disse com uma voz abafada: Você vai me deixar dizer adeus? Absolutamente impossível. Os regulamentos se opõem a isso. Daqui 1 hora você poderá ver a procissão fúnebre. Mantenha-se perto desse portão, ao lado da guarita. Eu vou mostrar para você. Você pode acompanhar a procissão até o cemitério. Júlia seguiu o guarda sem dizer uma só palavra. Sem soluços, sem lágrimas. Na guarita ficou imóvel, como uma daquelas estátuas em que os escultores da Idade Média exprimiam o sofrimento de uma humanidade submetida à peste e à fome. Fixou seus olhos ressecados na porta pela qual sairia o que era a coisa mais importante para ela neste mundo. Ela não viu nada, não ouviu nada. Os transeuntes a encararam, arregalaram os olhos ao ver sua expressão de angústia. Uma criança parou e desejou abordá-la, mas recuou diante do seu olhar fixo. Os soldados da guarda continuaram conversando e brincando ao seu lado. Júlia não os notou. Ela via apenas a porta. De repente, ela tremeu e, num pulo, atirou-se para a porta, atrás da qual uma voz grave rezava uma oração pelos mortos. As portas dobráveis se abriram. À frente da procissão, um prisioneiro de paletó marrom, com seus cabelos grisalhos balançando ao vento, avançou lentamente, carregando uma grande cruz. Um padre de branco seguiu, com um olhar indiferente. 4 prisioneiros, também com jaquetas marrons e bonés marrons, marchavam com seus pesados sapatos de madeira, carregando o caixão coberto com pano cinza e uma grande cruz branca. Ninguém mais, nenhum amigo, nenhum camarada da oficina pôde seguir a procissão. Um grande cachorro preto apareceu na retaguarda e somente ele parecia compenetrado com a gravidade do momento. Com um grito de partir o coração, Júlia se jogou na direção do caixão.
João! João, querido! Se eu pudesse te ver. Por favor, abra o caixão, deixe-me vê-lo. Deixe-me abraçá-lo uma última vez. Impossível! O esquife está lacrado. Desgraçados. Matar um homem e nem permitir que alguém lhe dê um último adeus. Não pode haver protestos aqui. Você deve ficar quieta se quiser seguir a procissão. Júlia, de repente, compreendeu a horrível realidade. Desde que João havia passado por aquelas paredes, ele não lhe pertencia mais. Mesmo depois de morto, ela não tinha nenhum direito a ele. Uma força externa e brutal tomara posse dele e podia impedir até que sua esposa o seguisse até seu último local de descanso. Júlia se soltou do guarda e voltou à procissão e se colocou ao lado do cachorro. Seu rosto sofredor, repentinamente, tomou uma expressão dura e determinada. Um plano estava amadurecendo em sua cabeça? O cemitério era dividido em duas partes, uma para a administração e outra para os prisioneiros. Eles depositaram o caixão na beira de uma dessas trincheiras. Júlia manteve-se distante. Ela observou o caixão descer na trincheira, onde ainda havia espaço para outros infelizes. Ela prestou muita atenção quando os coveiros começaram a trabalhar. Todas as fibras do seu coração tremiam cada vez que a pá derramava terra sobre o caixão. Aproximou-se da cova até que os coveiros tivessem terminado o trabalho e depois caiu de joelhos na terra fresca. Os guardas e o padre, movidos por sua tristeza silenciosa, recuaram alguns passos. Agora que tinha sido deixada sozinha, ela poderia abandonar-se à sua dor. Um silêncio absoluto reinou sobre ela. O padre se aproximou de Júlia, que se levantou e de repente recuou. Ele tentou falar com ela sobre um mundo onde não haveriam prazeres nem dores. Ela não ouviu. Ela só entendeu que não podia mais permanecer ali, que deveria partir. Ela deu alguns passos na estrada, mas voltou-se a sentar numa pequena pedra ao lado do portão do cemitério. Eu vou vê-lo. Não me deixaram vê-lo quando ele estava doente. Não me deixaram dar o meu último adeus a ele. Eu preciso vê-lo. Mas será que eles enterraram outra pessoa e me disseram que era o João? E ela lembrou que naquele vilarejo havia um Jacques Tissot. Que semelhança de nomes! E como é fácil confundir um número. Ela tem quase certeza que realmente é Jacques e não João Tissot que está no caixão de Pinheiro. João está atrás daquelas paredes e nem desconfia que a sua Júlia, morrendo de tristeza, estava tão perto dele. Mas, de repente, outra ideia nasce, cresce, se enraiza e se intromete e afasta todas as outras. E se eles o enterraram vivo? Disseram que ele estava doente? Pessoas doentes têm desmaios. Ele pode estar ainda em um estado de letargia. Todo o seu sangue congela com esse pensamento e ela se lembra de histórias que ouvira em sua infância sobre uma velha senhora enterrada viva que reviveu quando um ladrão a desenterrou para roubar seu anel. Não, não vou deixar você morrer. Vou salvá-lo. Vou te desenterrar. Com a mesma velocidade de seu delírio, ela traça um plano em minutos. Ela irá se esconder na floresta e assim que chegar a noite, entrará no cemitério. A grade é baixa. Ela pode pular por cima. Ela viu onde colocaram a pá e pode rapidamente retirar a terra. Os seus olhos brilham com uma alegria selvagem por ter tomado essa decisão. Pobre Júlia, você não sabe que se pudesse abrir o caixão, recuaria aterrorizada. Você não sabe que essa testa que você cobriu com beijos tão carinhosos foi esmagada com um martelo. Que o coração que batia por você foi arrancado, cortado em pedaços e enfiado de qualquer jeito no peito sobre o qual repousava tão confortavelmente a sua linda cabeça. Júlia não sabe nada disso e está sozinha, abandonada por todo mundo, por todos, ocupados com seus assuntos mesquinhos. Sozinha, sem uma única alma para socorrê-la. Seu frenesi continua aumentando. Ela vai para a floresta. Ela procura um esconderijo seguro para se esconder até a noite, mas não encontra. As árvores estão muito espalhadas, os arbustos são nus. Há uma caverna cheia de arbustos. Ela se esconde lá sem perceber que os espinhos rasgam suas mãos e suas faces. Ele não pode sufocar antes desta noite. Os 2 mineiros soterrados com meu pai ainda estavam vivos depois de 3 dias.
Em seu delírio, a pobre Júlia não ousa sair de sua toca. Ela está atormentada pela sede, mas pensa: Eles me verão, me impedirão. Põe umas folhas na língua para servir de combustível à chama que a está devorando. Por fim, a noite se aproxima. Algumas estrelas brilham através dos galhos, e Júlia, prendendo a respiração, deixa o refúgio e desliza pela mata. Os espinhos rasgam suas mãos e ela não os sente. Logo depois, ela perde a fivela, chapéu e suas medeixas negras, flutuando sobre os ombros, ficam presas nos arbustos. O barulho de um galho morto que cai, de um pássaro que se agita, a enche de terror. Todas as histórias de fantasmas que ela ouviu em sua infância, todas as superstições da aldeia de mineiros reaparecem diante de seus olhos. Cada árvore parece um monstro pronto para sufocá-la em suas garras. a lua está brilhando quando ela sai da floresta. Ela desce a colina e para a 50 passos do cemitério, sem ousar se aproximar. Com o vestido em farrapos, o cabelo cheio de galhos mortos, gotas de sangue nas faces lívidas, ela tenta andar, correr, mas permanece presa no local. Os campos, a floresta, parecem vibrar sobre ela. Estão povoados de seres fantásticos, tudo é confusão em sua cabeça. A triste queixa de um pássaro noturno é ouvida. É João quem está chamando por ela. Então ela faz um esforço sobre-humano e se joga em direção ao portão. Ela já está subindo na pedra, a mão toca a borda do parapeito, ela está pronta para ultrapassá-lo. Mas neste momento, ela percebe uma grande cruz negra fixada em frente ao portão. Para ela, este é um ser imenso, preto e peludo, estendendo os braços. Ele cresce, se aproxima, seus braços se alongam, se esticam. Ela não respira nem se mexe. Agora os braços a tocam, a abraçam, a sufocam. Um fraco grito e Júlia cai. A lua ilumina com seus raios suaves esse rosto pálido, contraído de dor e sofrimento. Na manhã seguinte, um camponês a encontrou. Ele se aproximou e falou com ela. Ela respondeu apenas com palavras incoerentes. Todo o seu corpo estava queimando, consumido pela febre. Eles a levaram para o hospital da cidade vizinha. O delírio dela era terrível. Ela rasgou as faixas com as quais eles tentaram prendê-la na cama. Ela caiu de joelhos diante da enfermeira, implorando para ver João. Eu sou a esposa dele. Se você soubesse como ele me ama. Somos dois, sozinhos no mundo. Ninguém. Eu sou tudo para ele. Eu vou curá-lo. Então, levantando-se, ela pulou para a frente e agarrou a freira pela garganta, chorando. Ai, desgraçados! Não pode vê-lo, nem quando está doente, nem mesmo morto. Assassinos infames! Malditas regras! 4 dias depois, eles a levaram ao cemitério. Assim como haviam levado João. Não havia nem sequer aquele cachorro para acompanhá-la. O único ser cujos olhos tristes haviam demonstrado piedade por aquela vida, interrompida no meio dos seus sonhos de felicidade. A mesma indiferença, o mesmo abandono, como foi ao número 4237.